até porque está circulando muito aí em meios de comunicação, que existe uma alimentação específica para curar o diabetes, e eu tenho responsabilidade de dizer que não existe alimentos que curam o diabetes, existe uma alimentação adequada e correta para o diabético ter o controle da sua doença. E qualidade de vida. E qualidade de vida. Tá. E se ele precisa usar medicamento específico, que esses medicamentos sejam prescritos de maneira correta, pelo médico correto. É verdade. Tá? Então vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta? Que é muito frequente. Olha lá, as principais perguntas de consultório quando o assunto é alimentação do diabético. Na tela. Lá. É uma linda pergunta... essa foto, hein, Juju? Ficou linda. Ó, isso é uma coisa que mudou, Carol. Vamos lá. O total de carboidratos do diabético é diferente de quem não é? Bom, primeiro entender, carboidratos são vários, né? A gente tem como alimentos considerados carboidratos os legumes, as hortaliças, as verduras, as frutas, as leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja, lentilha, também tem um pouquinho de carboidrato. A gente tem carboidrato nas frutas, carboidrato no grupo cereais, arroz, trigo, pão, biscoito, bolacha, aveia, mandioca, batata, inhame, é o grupo cereais. E o grupo dos açúcares, né? O açúcar mesmo refinado e os doces, os refrigerantes, o álcool, todos esses são os carboidratos. O que se preconizava lá atrás é que o diabético ele tinha que diminuir sensivelmente os carboidratos de um modo geral. Tá. Se chegou a recomendar que no máximo 20% da dieta do diabético fosse constituído de carboidrato. Isso mudou muito, Carol. 20% era uma quantidade muito baixa. Se recomenda, em média, 50% a 55% da dieta de um indivíduo normal ser composto de carboidrato. Tá. Isso mudou muito. O diabético sofria muito porque não podia comer, às vezes, nem um legume, às vezes uma verdura, um cereal, porque é carboidrato, tinha que cortar muito. Isso mudou, Carol. Tá. O parâmetro hoje, o consenso hoje é até 50% pode ser carboidrato. Desde que escolha bem esse Aí é que mudou, a qualidade do carboidrato. Exatamente, Carol, a grande preocupação passou a ser essa. Não é que tem que cortar o carboidrato, tem que saber escolher os mais adequados. E é o que eu tentei trazer agora para a gente começar a já linkar a pergunta com o que eu vou mostrar. Perfeito. Tá? Então, quais carboidratos a gente tem que evitar? Né, que o diabético tem que ficar em alerta. Então vamos deixar a câmera pegar aqui é o esse Evite? prato. Esse agora que eu tô vendo a plaquinha. Eu vou falar carboidrato, vou falar gordura, tá? Vou falar de proteína. Na verdade, eu estava até olhando, doutor Roberto, você falando tudo que é o grupo do carboidrato, e é até engraçado que dá para dizer o que não é carboidrato, porque tudo é carboidrato. Olha, tirando carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, manteiga, azeite, tudo sementes e oleaginosas, o resto tem carboidrato. Tudo tem carboidrato. Então, no final, gente, é o que tudo... Então, é muito importante, inclusive, saber, né, entender. Exatamente. Ah, não, mas é uma frutinha, é carboidrato. Então aqui é um grupo do Evite. Por onde você quer começar? Então vamos lá. Bom, tradicionalmente a gente tem que pensar em evitar os carboidratos de carga glicêmica muito alta, aqueles que vão gerar muita glicose no sangue, que é a dificuldade que o diabético tem de metabolizar a glicose, e que entrem muito rápido, né, que é a tal da carga e do índice glicêmico. Certo. Então a gente, óbvio, né, acho que já é chover no molhado, mas tem pessoas que talvez não tenham essa informação. Vamos mostrar essa bonitona aqui, que aqui tem todos os piores, né? Aqui tem o pão branco, tá? Que, óbvio, o diabético tem que evitar, o pão tradicional, todos os pães com farinhas refinadas, né, com farinha branca. Esse lance de evitar, assim, não pode comer, doutor Roberto? De preferência, como exceção, não como regra. Aí eu vou dizer quais eles deveriam preferir. Tá bom. Quais os diabéticos deveriam preferir. Então, se for um integral... Deixar para um de vez em quando. O de vez em quando, tudo bem. Né? Depende do controle do diabetes, depende se o diabético está com peso ok, depende se ele faz atividade física. Porque é óbvio que a atividade física é um diferencial enorme na saúde de qualquer um, mas principalmente do diabético. Mas o pão, os pães brancos de um modo geral, a batata... Tá? A batata, ela tem uma carga glicêmica que não é baixa. Então, principalmente quando você faz na forma já batida, quando você usa para fazer um purê. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque ele tem, às vezes, uma quantidade, tem uma carga glicêmica alta. E a gente vai falar dos que a gente pode priorizar, né? No lugar aqui, o que a gente priorizaria. Tapioca? Trouxe o arroz branco também, o arroz tradicional. Trouxe aqui as bolachinhas água e sal tradicionais. Trouxe aqui a tapioca, porque a mandioca, óbvio, a tapioca é a farinha, né, granulada da mandioca. Tem uma carga glicêmica que não é boba, Carol. Então a gente vê às vezes, eu vou tirar o alimento, vamos tirar o glúten, vamos trocar. Para um diabético, tapioca, né? Tem que tomar cuidado com a quantidade. Não que muito de vez em quando, mas tem que ser bem de vez em quando, porque a carga glicêmica da tapioca é alta.
Tá? Então, eu trouxe aqui para chamar atenção, porque às vezes está todo mundo liberando, achando que está tudo ok, tudo lindo, e tem que tomar cuidado. Na questão das frutas, eu trouxe algumas onde a carga glicêmica é média, então a gente tem que ficar um pouco em alerta. Essa eu diria, não que nunca mais pode, mas tem que ser exceção, não regra, tá? Uvinha? Eu trouxe aqui a uva, que tem uma carga glicêmica que não é muito baixinha. Trouxe aqui frutas secas, trouxe o damasco, né? Todas as frutas secas, as passas, o damasco seco, eles, por perderem água, eles concentram muito a quantidade de carboidrato, né? A carga glicêmica fica alta, então não pode abusar. Trouxe aqui a banana, quando muito madura. A banana muito madura, ela tem ela é absorvida muito rápido, ela é digerida e absorvida muito rápido. Então não é legal abusar, não. Uma banana pequenininha, que não esteja muito madura, tudo bem. A manga tem uma carga glicêmica também que não é tão baixa, né? Embora vez ou outra tudo bem, mas não recomendo comer muito. Trouxe aqui o figo, tá? O figo. Ele tem uma carga glicêmica também que não é muito tão baixinha. Eu trouxe aquelas que tem que tomar cuidado, eu diria modere. Nem dizer evite, mas modere. O caqui tem que moderar, e os sucos de fruta. Todos os sucos de frutas, eles se concentram muito em quantidade de glicose. Por exemplo, chupar uma laranja é uma coisa, ingerir um suco feito com 5 laranjas é diferente. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na questão... E o limão? Suquinho de limão vai bem? Tranquilo. Aí vamos falar do outro lado dos que pode. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar... Quer deixar a pergunta do público, Mar? E daqui a pouquinho tem mais perguntas aqui, hein? A gente vai responder as principais perguntas de consultório. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Perguntinha da Débora. Obrigada. Tenho 40 anos e sou pré-diabética. Como reduzir a resistência insulínica? Tinha certeza que a gente já tem um exemplo de alguém jovem, 40 anos, é muito jovem, e já se deparou com um momento, né, de pré-diabetes. Como, então, a gente controla essa resistência insulínica antes que essa pessoa já seja considerada um diabético? Ainda mais que eu estou vendo que eu acho que ela é oriental, né? As orientais desenvolvem o diabetes com a dieta ocidental com mais facilidade. Sério? Porque tem uma adaptação menor genética, a nossa carga enorme na dieta ocidental de gordura animal, de refinados, açúcares, farinha branca, eles não toleram tanto não. Então, primeira coisa é controlar a sua circunferência abdominal. Tá? A relação do pré-diabetes, que chega ao diabetes do tipo 2, tem a ver com o aumento da gordura depositada no abdômen. Então, se a sua circunferência abdominal tiver medida na região da altura do umbigo, acima de 80 centímetros, que é o parâmetro para orientais, você já está desenvolvendo provavelmente a síndrome metabólica e a tal resistência à insulina. O que eu vou falar aqui, preste atenção porque vai valer para você também, tá? Porque toda essa questão alimentar vale para quem já está com a resistência à insulina e está acionando o pré-diabético. E a atividade física é um dos diferenciais para diminuir a resistência à insulina. Atividade física frequente, não uma vez por semana, de preferência diariamente, até 40 minutos a 1 hora de caminhada, alguma coisa que você gosta. Toda atividade física vai ser muito bem-vinda, ainda mais as de resistência, tá? E esse lance caminhar. Da atividade física, é interessante que isso eu aprendi com você, ele melhora a ação dos receptores, né? Sim, exatamente, Carol. O que você tem que fazer é a insulina acoplar no seu receptor com mais facilidade. Fez exercício, parece que se abre ali, a portinha. Aliás, porque a célula precisa de energia. Ela vai querer mais glicose. O corpo é muito inteligente. É lógico. Então, vamos lá, vamos facilitar as coisas. Vamos jogar a glicose com mais eficiência para dentro da célula. Olha só. É a própria necessidade da energia é que faz o corpo buscar essa energia naquilo que você come, né? Então, é óbvio que isso é fundamental. Antes da gente falar os que pode, vamos falar a próxima pergunta? É que, exatamente, a gente falou dos carboidratos. Quais carboidratos preferir? Vamos falar daqui os carboidratos. Quais carboidratos preferir? Deixa eu arrumar aqui para os meninos. Então, aqui tem um grupão bonito, gente. Aqui é o... Vai! Esses são os que o diabético tem mais liberdade. Óbvio que tudo na sua devida quantidade, tá? Então, os cereais que o diabético tem que priorizar são os que principalmente tenham fibras e que seja na forma mais integral. Então, o arroz integral, tudo bem. Aqui eu falei do arroz branco, evite. Mas o arroz integral, sem problema, porque ele mantém a fibra. A fibra diminui a rapidez de absorção da glicose. Eu coloquei aqui a batata doce, Carol, embora seja o nome diga batata doce,
ela tem uma carga, um índice glicêmico menor que a batata inglesa. Tá. Então é melhor, eu quero comer uma batata, que seja a batata doce, numa quantidade que não seja exagerada, obviamente, mas não precisa excluir do plano alimentar. O próprio inhame, o cará, a mandioca, não exageradamente, não na forma de farinha, né? Tá. Ainda vai. Eu trouxe aqui alguns grãos que a gente precisa colocar mais no prato do diabético. Eu trouxe aqui as leguminosas. Então, aqui é uma fonte de carboidrato com proteína junto e com fibra. Então, isso para o diabético é importante. Eu acho que para todos nós, mas principalmente para o diabético, onde a glicose tem que ser absorvida mais lentamente. Então, ingira mais leguminosas, como o grão de bico, o feijão, a lentilha, a ervilha. São carboidratos do bem para o diabético. Trouxe aqui a quinoa e trouxe aqui também o amaranto. Que é fantástico. Fantástico. São grãos, né? A gente classifica um pouco entre cereal, né? Mas de qualquer forma são carboidratos com uma carga glicêmica que não é alta, são acompanhados de proteína. Toda vez que o carboidrato é acompanhado de proteína e de fibra, Carol, a absorção da glicose no intestino é mais lenta. É isso que o diabético precisa, que a glicose entre devagar para que o corpo metabolize de maneira mais tranquila. Entendi. Entrou muita glicose muito rápido, o diabético se lasca, porque ele não consegue jogar essa glicose com eficiência para dentro da célula. E esse pico de glicose alta é que traz a oxidação das células. E vamos falar aqui de algumas frutas rapidinho. E são deliciosas essas frutas que podem. As frutas que são ricas em antioxidantes, principalmente o diabético tem um processo de oxidação das suas células muito intenso. E é o que leva, inclusive, às complicações cardiovasculares, circulatórias. Então, todo alimento mais rico em vitamina E, mais rico em vitamina C, mais rico em selênio, mais rico em antioxidantes, em flavonoides, polifenóis, é muito bem-vindo. Então, aqui eu fiz uma seleção de frutas que tem uma carga glicêmica que não é alta e que são riquíssimos de antioxidantes. E tem casca, né? E tem casca. Fibra, então, trouxe aqui a maçã, que tem a casca, trouxe a pera, que dá para comer com a casca. A laranja, só não tomar o suco, mas comer uma laranja junto com bagaço, não tem problema. É uma fruta bem-vinda. O limão, porque são fontes de vitamina C. O limão também, sem problema. Trouxe aqui um pêssego, trouxe a goiaba. Tá na época agora, morango. Trouxe morango, trouxe kiwi. Essas são frutas que o diabético... Goiaba também é legal? Também, sem problema nenhum. Você pode comer com a casca, né? Aí é óbvio, não exagerar para qualquer indivíduo. Não exagerar. 2 a 3 porções de frutas no máximo por dia.